continuar aqui o exercício, igual comentei com vocês, nós temos que calcular a matriz Z bar. E aí nós falamos na última aula que nós não vamos aprender o método para montar a matriz Z bar. É um método muito complexo. Nós vamos gastar aqui um dia de aula para poder montar a Z bar. Está errado se nós fizermos a inversão de Y bar? Não está errado, tá? Ok? Aí depois que a gente tiver interesse, vai lá no Stevenson, capítulo 6, nesse livro lá, tá bacana lá. Ok? Então a Z bar vai ser 1 sobre Y bar, né? Então Z bar, eu já tenho o valor aqui para nós, o computador nosso aqui. Professor, quem está irradiando? Não, irradiando? Como é que é? Quem está irradiando? Esse cálculo aí? Não, não é seno, não. Isso é grau não. Isso aqui é número retangular. Complexo. Complexo. Então calculamos aqui, gente, o Y barra, depois na aula passada, montamos então o Z barra. Ali Z barra. Notem o seguinte, nós temos um diagrama de impedância, uma matriz de impedâncias. Matriz de impedância, no cálculo de curto-circuito, eu desprezei o efeito capacitivo da linha do sistema como um todo. Ok? Nós falamos na última aula. Desprezamos o efeito capacitivo das linhas do sistema como um todo. Se eu desprezei o efeito capacitivo das linhas, e etc, blá blá blá, eu posso encontrar aqui, gente, um J negativo aqui dentro dessa matriz aqui? Já que a matriz é de impedância? Não posso, gente. Nós ficamos só com o quê? Circuito indutivo, RL. Se eu estou com o circuito RL, na hora de fazer o cálculo aqui, ó, de Y passar para Z, eu não posso encontrar número negativo na parte imaginária. Se encontrar, volta para trás e faz de novo. Ok? Essa matriz aqui não pode ter número negativo porque eu não tenho efeito capacitivo nessa linha, desse sistema. Professor, você achou esse resultado aí, você pegou um e dividiu pelo aquele valor lá em cima lá? Você pega essa matriz, põe ela na HP e 1 sobre X. Vamos lá. O que eu tenho que fazer agora aqui, gente? Eu vou ter que montar de novo o diagrama de impedância para a gente visualizar o que a gente vai conversar aqui. Não vou ficar falando aqui, vou ficar viajando na maionese. Vamos relembrar barra de referência de novo. Barra de referência para curto-circuito é uma coisa, é a barra neutra. Barra de referência para fluxo de potência, que nós trabalhamos na primeira etapa, era a barra slack, não é isso? Então, essa barra aqui não tem nada a ver com a primeira parte da disciplina aí. O sistema que a gente estava avaliando, ele tinha 2 geradores, um de 50 e um de 25, 2 transformadores, um de 50 e um de 25. Os dois fechavam em paralelo na barra 3. Ok? E o valor das impedâncias, J3. Aqui era J25, aqui J10, aqui deu J50 e aqui J20. Ok? Todo mundo está lembrado dessa parte aí? Nós tivemos que relembrar 7 e 1 aí e fazer uma mudança de base, né? Por fim, eu desenhei essa configuração aqui e falei que ia explicar na próxima aula.
são essas duas fontes em série. Duas fontes de tensão em série. As duas fontes têm polaridades invertidas. Então, uma fonte está anulando a outra. Se uma fonte anula a outra, aquilo ali vira o quê? Curto-circuito. Se eu fechar a chave, estarei fazendo curto-circuito daquela barra 3, que era o exercício nosso aí, ok? Ok, pessoal? Uhum. Então, vamos pensar agora o seguinte, vamos tratar uma fonte de cada vez aqui agora. Eu tinha uma fonte nesse sistema, que era o gerador 1 aqui, ó. Vou chamar de E1. E aqui o gerador 2. É 2. Tensão na fonte 1, tensão na fonte 2. Se eu elimino o efeito desse menos VF, daqui a pouco eu vou explicar o que ele é, ficou só mais VF aqui. Mais VF, gente, é porque, vamos tirar a palavra, esquece um pouquinho o subscrito VF, pensa só no V. Isso aqui é como se fosse a tensão, se eu eliminar o menos VF, eu fico só como se fosse a tensão da barra 3, ok? Não é a tensão da barra 3 aqui, se ficar só o VF ali, é como se tivesse ali uma fonte na barra 3. E a barra 3 está funcionando em regime permanente. Quando acontece o curto-circuito, no instante do curto-circuito, existe uma circulação de corrente. Vai tirar a palavra que eu falei, circulação de corrente. Para ter curto-circuito, a corrente tem que fechar um caminho. Tem que ter um caminho fechado para ela circular. Se eu não tenho caminho fechado para a corrente, não tem curto-circuito. Ok? Então, quando eu fecho essa chave aqui, ó, fechei essa chave. Nesse instante que eu fecho essa chave, no modelo matemático, essa fonte se curto-circuita e essas fontes aqui também se curto-circuitam. Elas vão a zero, a tensão vai a zero na hora do curto-circuito. Então, vai ter uma circulação de corrente. Vai ter uma circulação de corrente nesse sentido aqui, ó. As duas vão se somar aqui no ponto de curto-circuito e elas vão retornar, a corrente de curto-circuito vai retornar para a fonte que está gerando ela. Para ter um curto-circuito tem que ter uma circulação, tem que ter um caminho fechado para a corrente circular. Do ponto que teve a falta, ela tem que voltar até a fonte que está gerando aquela corrente curto-circuito. Quem é que está alimentando esse curto-circuito aqui? O gerador 1 e o gerador 2. Não é isso? Então, isso aqui, gente, vamos relembrar, eu estou num sistema trifásico. Então, o que é sistema trifásico? Você tem, então, 3 bobinas. Cada gerador daquele ali tem 3 bobinas. Vocês vão ver isso lá na máquina Zoom, para quem não viu. E o centro estrela do gerador é aterrado. Lá na frente, né, nós estamos falando de curto-circuito trifásico. Essas 3 fases fecharam o curto-circuito com caminho para a Terra. Então, a corrente está voltando para o centro estrela. Daqui, ela para aqui? Não. Ela vai chegar, a parte que for da fase A vai para a fase A, a parte que for da B vai para B, e a parte que for da C vai para C. Ok? Gente, quem é que está gerando a tensão? Quem é que gera a tensão num gerador? Não é a bobina? Essa bobina aqui, ó, ela está gerando uma tensão nesse terminal aqui, lá na frente, né? Então, para mim ter circulação de corrente, se está saindo corrente aqui, tem que estar entrando corrente voltando aqui. O sistema está caminho fechado. Então, as correntes não terminam aqui, elas voltam para a fonte que está gerando ela. A fonte é a bobina, ok? Então, a gente entende lá instalações elétricas, porque a gente trabalha lá com regime permanente. Então, tanto faz se o troço vai para a fonte, se não vai para a fonte. Lá, a ideia lá é o quê? Você fica preocupado lá com a tensão de neutro, deslocamento de neutro, etc. Aqui,
queria mostrar para vocês o seguinte, que uma fonte gera uma corrente, toda corrente só circula porque tem caminho fechado. Ok? Caminho fechado. Ela tem que ter caminho fechado para circular. Então, vai lá no curto-circuito e vai retornar até o ponto que gerou ela. A da fase A aqui, ó, chutei aqui fase A, vai circular e vai voltar na fase A. A da B vai vir e voltar na B. Ok? O que nós temos no solo aqui, gente? Se nós tivéssemos um curto-circuito trifásico com conexão para a terra, nós teríamos uma corrente circulando pelo solo. O que é corrente circulante? O que é uma corrente, gente? O que é corrente? Não é um fluxo de elétrons? Então, não quer dizer que está passando aqui, ó, só esse canalzinho de corrente, não. Está tendo o quê? Deslocamento, está tendo uma entrada de elétrons aqui, está saindo elétron do outro lado, né? Só está andando, a turma só está andando. Então, vamos agora voltar aqui para o sistema aqui. Então, nós temos um curto-circuito, duas fontes alimentando esse curto-circuito, E1 e E2. No momento do curto-circuito, só fica menos VF. VF é o quê? Tensão pré-falta. VF, tensão pré-falta. O que é a tensão pré-falta? É a tensão que estava naquela barra no instante da falta. Como que nós calculamos isso? Se você quer um cálculo perfeito, um cálculo mais próximo da realidade, na vírgula, pelo fluxo de potência você pega as tensões das barras. Para concessionária, o que a concessionária faz? Admite um PU. Qual que é o erro que eu vou ter nesse processo? Em vez de eu achar lá uma corrente lá de 4,55 PU, às vezes eu acho uma corrente de 4,43 PU. Isso aí, meus, para o sobrecorrente, se é 4,40, se é 4,50, ferrou do mesmo jeito. Então, ele vai ter que abrir, ok? Então, em concessionárias, elas trabalham com o quê? Tensões, a tensão no ponto de falta é 1 PU. Qualquer simulador de curto-circuito de concessionário, tensão de pré-falta, 1 PU. Se você quer estudar um caso específico, aí você põe a tensão que estava na barra no momento para você avaliar no detalhe o que está acontecendo. Tá bom? Então, qual vai ser o nosso cálculo aqui? Como é que eu calculo corrente de falta? Corrente de falta, de forma genérica, ela vai ser o quê? Vai ser a tensão pré-falta sobre a impedância de término naquele ponto da curto-circuito. Aí agora é a parte que o decorador gosta, né? O que acontece? Para nós não ter que calcular, gente, esse término inteiro de novo, o que nós fizemos? Nós calculamos essa encrenca aqui, ó. E aí, essa matriz Z bar, ela já é, a diagonal principal dela, já é as impedâncias de término das barras. Então, aqui é a impedância de término da barra 1, impedância de término da barra 2 e impedância de término da barra 3. Ok? Então aqui, ó, se eu quero calcular da barra 3, eu vou pegar o valor dessa impedância aqui. Então, o genérico daquilo ali, o que é o genérico agora disso aqui? Vai ser o quê? A corrente da barra em falta, então o K aqui, ó, barra em falta. Barra em falta. E K vai ser o quê? Tensão pré-falta da barra K sobre a impedância da barra K. A impedância própria da barra K que a gente fala. Bem, para a gente calcular, eu preciso de saber, na hora de calcular o curto-circuito, além de eu saber a corrente que eu tenho na barra de falta, além de eu saber a corrente na barra de falta, eu tenho que saber as contribuições de corrente de cada ramo que eu tenho aqui, ó. Eu não tenho dois ramos em falta aqui, que estão alimentando a falta? Tem dois ramos ou não? Tem? Então eu tenho que, olha, a fonte 1 está contribuindo, a
tem uma contribuição aqui da fonte 1 para esse ponto de falta. E da fonte 2 também. E a fonte 2 também. Para que eu tenho que saber quanto que cada fonte está contribuindo com o curto-circuito total? Eu tenho que definir a proteção. Então, observe o seguinte, é a mesma impedância aqui e aqui? Não, totalmente diferente. Então é o seguinte, vai circular o mesmo valor de corrente nas duas barras, nos dois ramos? Não. Se não vai circular o mesmo negócio, a mesma valor de corrente, esse disjuntor que está aqui, ó, vamos pôr um disjuntor aqui. Esse disjuntor que está aqui, disjuntor encrenca nenhum, né? O relé que está aqui, né? Porque só eu e o Hernando falando de disjuntor, né? Disjuntor termomagnético. Aí, então, essa proteção que está aqui, ó, ela tem que ter o quê? O ajuste de acordo com a corrente que vai passar aqui, né? Vamos imaginar que aqui dê 6 PU de curto-circuito, né? 6 PU, né, Vitor? Deu 6 PU. Vai passar 3 aqui, 3 aqui? Não. Eu não sei quanto vai passar, não calcular. Então, gente, eu preciso de saber, eu vou montar uma matriz aqui agora, do lado, porque eu preciso saber o quê? Qual é a contribuição dessa corrente Q1 aqui, ó, de falta, e qual é a contribuição da corrente 2 de falta. Divisor de corrente, muito bom. Ô professor, ali depois da barra 3, ali, no momento que fica vermelha ali a linha, Certo. se você tivesse um outro disjuntor ali, Aqui, isso, aí Aí o é relé que fosse atuar aí, Aí se eu curto. colocar a soma das duas, correntes de falta. não, eu vou responder sua pergunta com uma pergunta para você, não? Oi. Olha o que acontece aqui, ó. Me dá uma saída para isso aqui. Eu tenho um curto-circuito aqui, ok? Nessa barra aqui. E aí eu tenho uma outra proteção aqui também. Aí, isso aqui é só para ilustrar. Um curto-circuito na barra 2, quais são as proteções que tem que atuar? Proteção logo depois do gerador 2, né? Essa aqui? Anterior aí. É. Pronto, acabou? É a geração. As duas junturas, né? Fonte de geração. Abrir a outra vez, porque tem outra apresentação. Qual então que vai abrir da 1? Qual a outra proteção que atua nessa falta aqui? A do lado aí, Só essa aqui, não é isso? Porque vai ter o quê? Uma circulação da corrente aqui, ó, retornando. para cá. Vai alimentar a falta aqui, ok? Então, a sua pergunta lá, né? Se eu tivesse uma barra aqui, uma saída aqui, né? É. Se eu tivesse, vamos pôr aqui. Vamos colocar que aí eles vão resolver o problema, cara. Então a saída aqui, aí tem um disjuntor, uma proteção e tem uma saída lá. Te pergunto, tem motor síncrono de grande potência lá naquele canto lá? Naquela saída lá? Síncrono de grande potência. Ali, não, eu estou te perguntando, não tem, né? A gente não sabe. É. Não sabe. Tem um gerador aqui escondido aqui. Se tiver um gerador aqui, ele vai ter que entrar no cálculo aqui desse curto-circuito. Ele vai ter uma contribuição também, ok? Agora, se isso aqui for igual essa seta aqui, é um desenho de carga, na carga eu posso ter um motor síncrono. Se eu tiver motor síncrono, esse motor vai ajudar aqui, ok? A nossa sorte é que o motor síncrono geralmente é motor de grande potência. Aí a concessionária sabe onde é que estão esses motores instalados. Tá ok? Quando motor de pequena potência é irrelevante a contribuição. Beleza? Então, se for só carga, uma carga normal de indústria, com motores de indução, de pequena potência e tal, eles contribuem, motor de indução? Contribui também uma beirada, mas é muito pouco. Aí o que a gente faz? Desconsidera isso, tá? Aqui no caso aqui, se tivesse um curto nessa barra aqui e aqui fosse uma carga, o que ia acontecer lá era só o seguinte, é afundar a tensão na hora do curto. Então, mas eu digo assim, se você tivesse uma falta depois daquele disjuntor. Aqui. Uma falta aqui. Exatamente. Esse relé de proteção aí,
ele ia ter que considerar a soma das duas correntes de falta que vai ser gerada na barra 1 e 2 Na barra. Aí é o seguinte, ó, aí o nosso desenho vai lá para cima, não vai? E aí, o que você acha? Aí vai vir aqui, ó, vai subir aqui, vai para lá e vai para lá também. Somatório. Na hora do curto-circuito, meu filho, todo mundo quer sair fora. Aí. Vamos voltar aqui. Bem, pessoal, então a equação genérica para calcular curto-circuito trifásico é essa simplicidade aí. Para a gente calcular as outros tipos de falta, eu tenho que estudar componente simétrico aqui. Eu estava falando que eu preciso de saber qual é a contribuição de corrente de cada ramo. Para mim saber isso, eu preciso saber quais são as tensões que eu tenho nas barras e nas fontes na hora do curto-circuito. A única tensão que vai a zero no ponto de curto-circuito, na hora do curto-circuito, é a tensão, é a barra onde está tendo a falta. Essa tensão vai a zero. As outras tensões, na hora do curto-circuito, a tensão afunda. Vai a 0,2, 0,3 PU, 0,4 PU. E é com base nessas informações da tensão na hora da falta das barras que eu calculo a corrente que está circulando no ramo. Para mim poder fazer a coordenação, o ajuste da proteção e depois a coordenação das proteções. Ok? Então vamos calcular aqui a tensão residual. Uma matriz aqui de tensão residual. Onde tem a fundamento de tensão, professor? Oi? O fundamento de tensão. Eu tenho, ó, na barra que está em falta, a tensão vai a zero. Nas outras barras, há um fundamento de tensão. Isso. Ok? Então é o seguinte, como é que vai ser o nosso sistema aqui? Nós vamos ter a matriz E barra aqui, que vai multiplicar. Eu quero calcular a tensão. Se eu tenho impedância aqui, tem que ser o quê? Corrente. Aqui é o seguinte, quantas barras eu tenho nesse sistema? 3. Essa matriz aqui é 3 por 3 então, né? Olha lá. Essa aqui tem que ser o quê? 1 por 3? Não. 3 por 1. Aqui 3 por 1. Eu vou ter 3 informações de tensão, 3 informações de corrente. O método é o seguinte. Vamos montar primeiro aqui, ó, a matriz das correntes. Para aquela matriz, para aquela barra que está em falta, eu vou colocar menos IF nela. Qual que é a barra que está em falta no nosso exercício? 3. Barra 3. Menos IF aqui, ó. Ok? Corrente da falta. E as outras duas barras que não estão em curto-circuito no momento aqui, eu vou colocar sempre 0. Ok? Então, se o curto-circuito fosse na barra 2, ia ficar o quê? 0 menos IF, 0. Ok? Agora vamos montar aqui, ó, a matriz aqui das tensões. Qual é a barra que está em falta? 3. A barra 3 vai ficar menos VF. Tá bom? Menos VF. Na hora do curto-circuito sobrou o quê? Sobrou menos VF. Isso aqui curto-circuita, isso aqui curto-circuita, isso curto-circuita. Menos VF. As outras duas barras vai ficar uma tensão residual. Sobrou o quê? Barra 1 e barra 2, não foi? Então barra 1, barra 2. Esse sobrescrito delta aqui está indicando que é a tensão residual na barra. Nós vamos calcular aqui. Ok? Então vamos fazer o cálculo desse troço aqui? Vai ficar o quê? Menos D1, eu estou precisando saber o valor dele. Eu posso já calcular uma vez o IF aqui, que a gente sai fora desse cálculo de matriz. Eu posso fazer o cálculo todo com a matriz. Se eu fizer aqui, ó, Z barra
vezes essa coluna aqui, ó, essa matriz aqui, eu encontro através de matriz, o cálculo de matriz, buscando uma matriz pela outra, eu já vou achar essa matriz aqui, ok? Ou eu posso fazer por partes. Vamos fazer por partes para todo mundo entender o processo aqui. Então, primeiro aqui, ó, menos VF vai ser o quê? A matriz E barra está aqui. 0,16 vezes 0, ok? Não é isso? Então, 0. Depois de novo, 0,16 vezes 0, certo? E o 0,23 aqui, ó. J 0,23, 33 vezes menos IF. Ok? Alguma dúvida nessa montagem aqui? Eu multipliquei a Z barra, essa linha aqui, ó, pela coluna aqui. Cheguei aonde, gente? Com essa montagem daquela linha ali. Não estou aqui? Estou fazendo isso aqui? O menos do lado de cá, some com esse menos aqui. Ficou o quê? IF é V sobre Z. Beleza? É o que está ali. Então, ó, IF vai ser 1 PU com ângulo zero. É a tensão que a gente vai trabalhar com ela. Eu comentei com vocês já na aula hoje. Sobre J 0,2333. Se não quisesse fazer pela matriz, já podia aplicar aqui direto aqui, ó, né? Tensão na barra de falta é a tensão pré-falta da barra sobre a impedância térmica, que é a diagonal principal da matriz Z barra aqui. Beleza? Quanto é que deu isso aí, o nosso controlador de conta aí? Marcelo, o que é um ponto, certo? É a tensão pré-falta. A gente trabalha com ela com 1 PU. Referência no 1 PU. Por quê? Lá deu menos 4,28. Menos 4. 29 Quanto de quanto? retangular. 4,28. Não, pode falar aí como é que é menos J. Isso aí. 4,22 menos vezes J, 3 ângulo de 4,29. menos 90. Então, pronto. Assim a gente vai entender mais fácil. Eles vão analisar aqui o sinal aqui, ó. Sinal. Esse sinal da corrente aqui. Por que a corrente deu um ângulo de menos 90? Puramente. É indutivo? A nossa matriz é barra não é puramente indutiva, então o J aqui, ó. Não repetido. Né? Então é o seguinte, se tiver elemento resistivo aqui dentro da matriz Z barra, o ângulo vai dar entre 0 e 90. Como é que é, pessoal? Por que o ângulo da corrente é menos 90 graus, defasado a 90 graus da tensão? É porque eu estou com... A matriz ela é puramente indutiva. Ok? Então, corrente defasada a 90 graus da tensão. 4,29 é amperes ali, gente? Igual eu escrevi ali. PU, é? É, Porque não, PU. É, porque PU, você tá tem falando que PU. PU. Então, 4,29 PU. Agora, eu posso calcular essas tensões aqui, ó, da barra 1 e da barra 2, porque eu já tenho o valor de VF. Então, V1 delta vai ser o quê? A linha 1 aqui, ó. A linha 1, 0,19 vezes 0, não precisa fazer, né? 0,1190 vezes 0, que é o segundo termo lá da matriz de corrente, e 0,1667 vezes menos IF, não é isso? Então está aqui, ó. Sobra 0,1667 menos 4,29 com ângulo de menos 90. Quem quiser usar a matriz 07 0,71 ângulo de menos 90. 071 ângulo de menos 90.
V2 vai ser o quê? V2, linha 2 aqui, né? 0,1190 vezes 0, 0,2619 vezes 0, e o mesmo valor aqui, ó, 0,1667. Esse ângulo é menos 90 graus. Oi? Esse ângulo é menos 90 graus. É, aqui a lição? Aqui, ó, aqui tem que ter, aqui, o Hernando, você errou isso aí? Não, eu errei. Agora você tem que É porque é o seguinte, a atenção não pode ficar com ano menos 90, não. Aí eu coloquei aqui o menos aqui, é a mesma coisa de eu colocar o quê? 0 aqui. Tá. 0,71 com ângulo de 0. Ou quem achar também menos 0,71 com ângulo de 180, é o mesmo lugar, né? É o mesmo bagulho. Isso. Aí. Olha lá, tá vendo esse lá embaixo? Lá, Ah, entendi. Gente, só para tirar a dúvida, os dois valores são iguais, né? A dúvida de capaz, né? Agora, estou querendo adiantar aqui, igual o Daniel adiantando mais. Então, calculamos agora, gente, V1 delta, V2 delta. Vamos agora calcular efetivamente a tensão que está na barra na hora do curto-circuito. Você estava esquecendo desse negativo aqui, ô Cristiano? Porque eu peguei o valor ali em cima. Então, gente, ó, atenção V1 no momento da falta vai ser o quê? A tensão VF mais essa residual que a gente calculou ali. Então, V1, F, falta, vai ser o quê? 1 com ângulo de 0, menos, ou vou pôr mais aqui para ninguém misturar, é 71. Aqui dá 0,29. Bem, então, ó, a tensão na barra 1, na hora da falta, é 0,29 PU. A tensão V2, como o V2 lá, o V2 delta é o mesmo valor, também vai dar 0,29 PU. Ok? Vamos calcular aqui quanto que dá a tensão na barra 3 no momento da falta. Vai ser o quê? Tensão VF menos VF igual a 0 PU. Bem, então, agora, gente, calculamos aqui as tensões nas barras no momento da falta. Eu preciso calcular agora as contribuições de cada fonte na corrente de curto-circuito total. Eu já tenho o valor da corrente de curto-circuito total, que é 4,29 PU. Aí agora eu posso escolher. Ou eu calculo a corrente que está passando aqui, ou eu calculo a corrente que está passando aqui para achar a contribuição da fonte 1. A tensão da barra 3 no momento da falta. Quanto que vai ser? Vai ser o VF e o residual. O residual dele é o próprio menos VF ali, ó. Então, VF menos VF, 0. Ok? Isso foi só para encher linguiça aqui. Aí, vamos calcular agora então, gente, a corrente no ramo 1,3. Corrente no ramo 1,3 no momento da falta. Como é que eu calculo isso? Vamos lembrar lá do circuito lá. Corrente no ramo 3, corrente do ramo 1 para o ramo 3 é o quê? É a tensão da barra 1 em falta. 3 legal. Mesma tensão na barra 3 de volta. Porque o Cristiano, o raciocínio é que a tensão está caindo para lá. É isso?
sobre a impedância de 1 para 3. Aí, gente, agora que eu preciso da atenção de vocês. Porque aqui é que a turma vai pro buraco. Vamos fazer a parte de cima, que a parte de cima não tem segredo não. Tensão da barra 1. 0,29 com ângulo de 0, não é isso? Tensão da barra 3 em falta. 0. Agora, qual é o valor de Z13? Pega aí para mim. Qual é o valor de Z13? Z13. 0. 0,1667. É aí que nós vamos pro buraco. Não é. Na hora de calcular, gente, essa corrente da falta do ramo, eu volto no diagrama de impedância. Aí, eu tava olhando. Eu volto aqui, tá, gente? Né, Fábio? Fábio? Eu volto aqui. Eu não vou lá no Z barra, não. Por quê? Porque o Z barra, ele só serve para calcular a corrente da falta, porque você tem que calcular a impedância de término no ponto de falta. Você pega a real ali. Você tem que voltar lá na real, lá na impedância real do ponto aqui, ó. De 1 para 3, qual que é a impedância? Ok, gente? E eu tenho a impedância de 1 para 3 aqui no diagrama de impedância aqui, ó. J010 aqui, tá vendo? Para calcular a corrente que passa no ramo, eu uso o valor do diagrama de impedância. Eu não posso pegar o valor de Z barra. Ele é só feito, Z barra é montado para calcular tensão, desculpa, impedância de zero. Tá? Para a gente poder chegar aqui, ó, vocês vão ter que ficar somando, não sei o que, fazendo as contas todas. Direto aí. Então, deu J10 aqui, né? Então, ó, 1 para 3 vai dar quantos PU aí? Agora eu fiz, vai dar só PU agora, hein? 2,90 com ano de menos 90. Agora o cara não pode estranhar mais. Agora se der 0 de alguma coisa de PU aí. Deu ruim. Mais 2 aí. Ok? Eu vou deixar aqui o diagrama aqui, montado aqui. Eu vou apagar só aqui a parte de baixo aqui para a gente fazer a cálculo da corrente de 2 para 3 aqui. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, para a gente calcular o ramo aqui, ó, a corrente no ramo. Calcular a corrente aqui no ramo 2. Vamos calcular agora então, ó, a corrente do gerador 2 para a barra 2. É a mesma coisa? Ok? Eu quero saber a corrente que está circulando nesse ramo aqui, ó. Eu vou pegar então a corrente que está saindo do gerador e indo até a barra 2. Marcelo, posso fazer a diferença? Você pode. Se você tiver certeza que está tudo certinho, você pode. Se você não tiver certeza, você calcula a corrente da barra 2 e soma com essa aqui, você tem que achar que é de lá. Ok? Não tem problema não. Então, vai ser o quê? Atenção, Gasta um pouquinho mais de atenção processamento. da barra 2 Uma interação a mais. menos D3, D1, né? D1, não tem nada de D1, D2 sobre 0,5, não? vai ser a impedância interna do gerador, ok? É a subtransitória do gerador. Então ficou o quê? 1 PU, ângulo de 0. 1 PU, ângulo de 0. O conceito aqui agora é o seguinte: no momento da corrente da falta, quem está alimentando a falta são os geradores, não são? Sim. Eles que estão entregando potência lá no curto-circuito. Se eu considerei que a tensão pré-falta na barra de falta era 1 PU na hora do curto-circuito, e eu estou, né, da aula passada, vamos relembrar aqui, nós falamos o seguinte, que nós desconsideramos as correntes de carregamento pré-falta, ok? Está lembrado disso aí? Então, gente, se a tensão na barra 3
pré-falta é 1 PU, e não há corrente de carregamento nas linhas, qual que é a corrente, qual que é a tensão aqui na geração? 1 PU. Então tá aqui, ó, 1 PU. Beleza? 1 PU na fonte. Menos 0,29 colando 0 sobre J50. Então, a corrente 1,42 colando menos 90 PU. Agora eu faço o quê? A corrente de falta vai ser I1 para 3 mais I2 para 2. Então vai ser 2,90 colando de menos 90 mais 1,42 colando de menos 90. Ok, então, gente, olha aqui. Não precisa conferir, não. O Renan é o nosso calculador oficial. Gente, qual que é a diferença que deu do cálculo direto para o cálculo aqui indireto aqui? 0,03 PU. A gente está certo. Ok? Está certo. É falta. Né? Nós não podemos encontrar, gente, diferenças na primeira casa. Não posso achar diferenças entre um valor e outro, não posso achar diferenças na primeira casa, que a diferença seja aqui, ó, nessa primeira casa aqui, ó. Não posso achar, não. Aí já começa a ficar muito longe, porque a gente tem que relembrar que nós estamos aqui em PU, mas que depois nós vamos passar esse troço para precisar de passar para ampere, vamos ficar para a corrente básica, ok? E aí desloca muito o valor quando você está com ele na primeira casa. Professor, você usou, no caso, na segunda parte, você usou a parte do gerador. Só para eu passar para vocês o conceito de que a tensão no gerador é 1 PU na hora da falta. Ah, não, tá beleza. Tá? Se você pegasse Porque se eu fizesse igual a outra aqui, ó, a gente passava por isso aqui. a carga está velho? Oi? Velho, Não, a tensão na barra de falta é 0. E a tensão no gerador é 1 PU. Ele que está entregando potência para o circuito. Marcelão, é o seguinte, tanto o gerador 1 quanto o gerador 2 é um PU. Só um minuto da atenção de vocês aqui. Olha o que acontece. O gerador 1, o caminho que ele tem, que a corrente tem enfrentar de impedância, é 0,35 PU de impedância, ok? E o caminho que a corrente de geradores tem que enfrentar é 0,70, é o dobro, não é isso? Além disso, o gerador 1, ele é de 50 MVA, o gerador 2 é de 25 MVA. O gerador 1 é o que a gente chama, o conceito de curto-circuito, você fala fonte forte do curto-circuito. E o outro é a fonte fraca. Tá? Você tem sempre aquela fonte que é a de maior contribuição para o curto-circuito. Essa fonte tem que ser, a corrente dessa fonte tem que ser eliminada no menor prazo possível, porque você está estressando o sistema elétrico. Ok? Então você tem que colocar um ajuste de proteção para eliminar essa falta o mais rápido possível. Depois que eliminou essa falta, a outra falta é eliminada em sequência. Quando você faz um estudo de curto-circuito, você tem que fazer o estudo nesse sistema igual está aqui, você tem que simular o curto-circuito em todos os pontos do sistema elétrico. Você simula na barra 3, você simula na barra 2, simula na barra 1, simula, se fosse uma linha de transmissão, simularia no meio da linha de transmissão. Qual que é a ideia? Em todas as simulações, as proteções têm que atuar. Porque aí nós entraremos com a parte de proteção do sistema elétrico, nós não vamos ver aqui nesse momento aqui ainda. Que era o quê? Todas as correntes de falta em todos os pontos do sistema, pontos notáveis do sistema,
são pontos notáveis? As barras, os equipamentos e as linhas. Em todos os pontos notáveis, a proteção tem que atuar. E tem que atuar de forma o que, gente? Seletiva e coordenada. Ok? A calculadora está dando desvio por causa disso. Que aí o que acontece? Aqui é menos sinal lá de IF. fora, lá O de fora. sinal tem que ficar do lado de fora aqui, ó. O menos IF aqui, ó. Ou inverter o sinal do módulo e do argumento. Aqui, ó. Vai para o Parece ridículo, mas Não muda, fica diferente. gente, é o seguinte, até agora nós estudamos qualquer coisa que nós fizemos aqui na aula de CEP 1 lá. Sistema equilibrado, o que não tem um sistema equilibrado? Eita, o que não existe um sistema equilibrado? Trifásico equilibrado. Não existe. Se o sistema está equilibrado, IA mais IB mais IC não é zero? É isso mesmo? Ô Raniel, tudo bem aí? Ok, né? Agora, gente, se o sistema está desequilibrado, tá? Por que tem essa setinha em cima do negócio aqui? Porque isso aqui tem ângulo, módulo e ângulo, não é isso? Eu estou falando de uma corrente que tem módulo e ângulo. Então, quando o sistema está desequilibrado, tem circulação de corrente pelo neutro. Se não existir condutor neutro, tem desequilíbrio das tensões. Você estava falando disso antes? Beleza? Então, sistema equilibrado, eu não precisaria de neutro, tá? Mas a gente precisa do neutro para outras coisas. E o sistema desequilibrado, obrigatoriamente, eu tenho que ter um condutor de circulação para aquele centro estrela que estava lá na primeira aula, lá, na primeira aula que nós falamos hoje lá. Gente, aí o que aconteceu? Isso aqui, eu estou falando para condições de regime permanente e para curto-circuito. Quando você está com curto-circuito, que o curto-circuito é nas 3 fases, igual nós vimos aí até agora, eu não tenho corrente circulando pelo neutro, ok? Não teria corrente circulando pelo neutro. Mas aí o que acontece? 70% das faltas, 70% das faltas são fase terra. Aí vem aqui, ó, fase, não sei o que, 5% das faltas são trifásicas. Então o que nós estudamos até agora, nós só entramos na teoria básica de curto-circuito, nós só estudamos 5% do problema. Porque a gente está aqui. Porque na hora que a descarga cai, uma árvore toca na rede, a árvore toca na rede geralmente numa fase só. Então tem uma fase em curto-circuito e fica 2 fases que a gente chama de SANS. SA, tio no A e S de novo, SANS. Fica 2 fases SANS e uma em curto-circuito. Se eu estou com uma fase em curto-circuito e 2 SANS, eu estou com o meu sistema desequilibrado. Tem corrente neutra. Ou tem afundamento da tensão que está em curto e as outras 2, um leve desequilíbrio, mas nada parecido com o que está acontecendo com o que está em falta. Mas esse desequilíbrio é por causa dessa falta? Exatamente. Aí vem o tal do conceito de impedância mútua. Ok? Vocês não estudaram isso lá em circuitos elétricos? Estudaram? Então é o seguinte, nós comentamos CEP 1, né? Então é o seguinte, CEP 1 nós fizemos o tempo todo, trabalhamos com impedância própria, né? CEP 2 com impedância própria. Mas aí, para curto-circuito, nós vamos trabalhar com o efeito da mútua, tá? Mas você vai ver através da matriz Z barra, você vai ver que vai ter um afundamento da tensão naquelas fases que estão SANS, tá? Aí você tem em função de quê? Das mútuas.
Aí, gente, o que aconteceu? Até antes desse camarada aí, esse Fortescue, arrumar essa encrenca dessas componentes cinéticas, o pessoal ficava maluco para poder calcular uma corrente de falta desequilibrada, ou até mesmo calcular a corrente de neutro num sistema que estava em regime permanente desequilibrado. Por quê? Olha bem, eu tenho uma fase que está com uma tensão que não é a mesma tensão da fase B, que não é a mesma tensão da fase A, porque está circulando corrente diferente, está tendo queda de tensão diferente na fase, ok? Passar a informação aqui. Eu tenho fase A, B, C. Eu tenho uma impedância aqui. Se está passando aqui 2 amperes, aqui 3 amperes e aqui 5 amperes, a queda de tensão que está nessas impedâncias é a mesma? Não. E aí a tensão que está nessa ponta de cá é a mesma? Não está desequilibrada as tensões que está lá, por exemplo, na carga? Porque as correntes são diferentes? Gente, isso aí é sistema real. Lá fora o trem é mais ou menos assim. Aí esse cara aqui, ó, ele desenvolveu um teorema, que é o de componentes simétricas, que eu pego os 3 fasores desequilibrados. O que são fasores no sistema elétrico? Básicos de um sistema elétrico, tensão e corrente. Então eu pego os 3 fasores. Por que 3 fasores? Nós estamos o tempo todo conversando sobre o sistema trifásico. Então eu pego os 3 fasores de tensão ou os 3 fasores de corrente, vou decompor em cada fasor vai ser decomposto em 3 fasores. E aí qual que é a vantagem de eu decompor cada fasor daquele sistema desequilibrado, que estava ali que eu apaguei, eu vou decompor em 3 fasores equilibrados. Do tipo seguinte, vamos pegar, por exemplo, tensão. A tensão VA, fasor da fase A, fasor da fase A ele vai ser o quê? Ele vai ser decomposto em 3 fasores. VA0, VA1, VA2. 3 fasores. Esse fasor aqui, ó, sequência. Então não leve para beber cachaça, mas fica esquece de mal. Sequência 0. Tá óbvio ali o 0, né? Sequência 0. Sequência positiva. E aqui, sequência negativa. Se eu observar, aí, gente, se tem VA, tem VB. Então, VB é VB0 mais VB1 mais VB2. VC, VC0 mais VC1 mais VC2. O mesmo vale para a corrente, tá? Marcelo, Oi. no caso do por exemplo, mais carga em uma fase do que É isso aí. Você vai estar com os fasores de corrente ou de tensão desequilibrados. eu estou fazendo analogia com o quê? Por exemplo, um quadro de distribuição. Aí, de fase para neutro, você tem mais carga. Isso. É isso que a gente desenhou aqui naquela hora, né? Ó, você tem, por exemplo, essa seguinte situação. Ó. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui. Mas então pode ser não desequilibrado, não por falta. Pode ser Exatamente, como eu falei. Isso aqui vale para regime permanente. Regime permanente. Isso tudo aqui que eu estou falando, gente, é regime permanente e faltas. Ou regime transitório, né? Mundialmente conhecido como regime transitório. Então, aqui, ó, você pode ter. Que tipo de ligação é essa aqui, ô Cristiano?
Não é estrela, tá errado isso aqui? Aí vamos imaginar o seguinte, aqui é 10, aqui é 15 e aqui é 20. Vai circular a mesma corrente ali? Nas fases? O sistema não está desequilibrado? E está em regime permanente, não está? É o que você está falando, com a distribuição. E qual que é o que tem mais... Vamos ver se você está um cara bom de secretaria. Qual que é o que tem mais carga instalada ali? Qual fase tem mais carga instalada? 10, 11. Exatamente. O que tem mais carga instalada é o de 10 ohms. O equivalente da fase A está com a impedância menor, então porque tem mais potência instalada nesse sistema aqui. Esse aqui vai entregar mais potência do que essa de cá. É isso aí. Então o que acontece? Nós temos então, o sistema está desequilibrado. Quando o sistema está desequilibrado, eu posso decompor cada fasor em 3 fasores simétricos. Sequência 0, positiva, sequência negativa. Qual que é o esquema aqui? VA com VB com VC é simétrico, é equilibrado. Aí, VA1, positivo de A com positivo de B com positivo de C, equilibrado. E aí, quando você vai para a sequência negativa, A com B com C, equilibrado. Eu saí de um sistema desequilibrado e fui para um sistema equilibrado. Quando eu vou para o sistema equilibrado, gente, eu volto para onde? Para tudo que nós estávamos fazendo até agora. Ok? Só que na hora que eu somo os 3 fasores, o que acontece? Então, só para vocês terem uma noção, toda vez que eu tenho uma conexão com terra, eu tenho corrente sequência 0. Se não tiver conexão com terra ou neutro, não tem sequência 0. Quando você está com o sistema equilibrado, fiozinho, lá, zerado, só tem sequência positiva. Nós vamos ver isso para frente aí. Quando o sistema está totalmente equilibrado, só existe sequência positiva. A sequência 0 não existe e a sequência negativa não existe. Só existe sequência negativa e sequência 0 quando está desequilibrado. Só existe sequência negativa quando tem envolvimento neutro ou potencial de terra. Ok? Agora, nós vamos destrinchar esse teorema desse sujeito aí. Então, quem é que passa aqui agora, gente? O que é esse cara aqui? Esse é o BB. BB. Quantos graus aqui? 120. 120. E esse aqui? É o BC. BC. Então aqui, gente, ó, VB1, VA1, VC1. Beleza? Eu estou falando de sequência positiva. Subscrito 1 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Sequência de fase, aqui ó, A, B, C. Isso aqui é a sequência positiva. Beleza? Aí ó, VA2. Ao VA lá na referência. Aí, gente, sequência de fase inversa. O que eu faço agora, hein? Renan? Sequência de fase inversa, A, C, B, não é isso? Então, CBA. Um ACB. Então, A, B, C, A, C, B. Tá ok? Se eu tenho A, C, B, qual que é agora esse fasor aqui? C. Então, V, C, 2. E aqui tem que ser o V, D2. Foi falado aí 120 graus entre os fasores. Mas, gente, o módulo é igual, tá? Tá tudo desenhado torto ali, mas o módulo é igual, né? Beleza? Então, ó, sequência de fase, aqui, ó, sequência negativa. Negativo. E aí, gente, o terceiro é a componente de sequência 0. Componente de sequência 0. Consiste de 3 fasores iguais em módulo. Consiste de 3 fasores iguais em módulo.
com defasamento angular nulo entre eles. O que é isso? Vamos pôr aqui o fasor VA0. E aqui está o ômega. Onde é que estaria VB0 aqui? Está assim também, igual ao mesmo tamanho. O VB0 está aqui e o VC0 está aqui. Todos estão. Aí o que a gente faz então? Nós colocamos um só aqui, ó. Tá bom? 3 fasores iguais em modo sem defasamento angular entre eles. Aí, gente, agora nós temos que traduzir em matemática o que nós acabamos de falar. Gente. Tá? Vamos pôr uma matemática nessa confusão aqui, para a gente poder sair dessa teoria que está escrita aí. O operador A. Até agora nós trabalhamos aqui com qual operador que nós trabalhamos aqui desde quando vocês aprenderam a trabalhar com impedância complexa? Qual é o operador que vocês trabalharam o curso todo até agora? O J ou o I, né? É uma turma igual do I. Então, o J ou I. Agora nós vamos ter que enfiar no meio dessa bagunça aqui o operador A. O operador A é para exatamente ele traduzir o defasamento angular entre as fases na sequência negativa, na sequência positiva e na sequência zero. O operador A vale 1 com ângulo de 120 graus. Isso aqui também, gente, é mundialmente conhecido como 1 com ângulo de menos 240. Então, A ao quadrado, gente, é quanto? 1 com ângulo de 240. Ou 1 com ângulo de quanto? Menos 120, ok? E ao cubo dá quanto, hein? É um giro completo. Um giro completo eu vou parar onde? No 1. Ok? Aí, gente, nós não vamos trabalhar com a determinação negativa aqui não. Nós vamos trabalhar com esse conceito aqui, ó. Esse e esse conceito. Ok? Então, vamos precisar agora de montar uma matriz do operador A, para a gente poder desenvolver o que nós escrevemos aí na teoria da sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então, vamos lá. VA, VB, VC. Vou montar aqui uma matriz do operador A. Do lado de cá vai ser VA0, VA1, VA2. Vamos começar então. Vamos montar essa matriz aqui do operador A. O primeiro termo aqui em cima, que sequência que é aquela ali em cima? Sequência zero. O que nós falamos sequência zero? Os fasores são iguais em módulo, o defasamento angular entre si não tem, né? É isso mesmo? Então tá, ó. Então, VA, para mim encontrar o VA0, eu vou ter que colocar quanto aqui? 1. Por quê? Ele tem um módulo igual, e qual que é o defasamento angular entre eles? 0. Eu posso então entrar com A ou A ao quadrado, ou eu tenho que entrar com 1? Com 1, ok? O VB0. O VB0, o que eu faço com ele? VB0, tem que calcular VB0. Não é 1 também? É 1 também. Ok? VB0. E o VC0? O que eu tenho que pôr? V1 vezes VA ali, ó. Não é a mesma coisa? Ó, vou calcular aqui, ó. VC0 vai ser 1 vezes A0. Não vai dar o mesmo valor? Beleza? Agora, gente, nós vamos passar para o fasor, os fasores de componente sequência positivo. O VA é a minha referência, não é? Não é ou não é? Nós não desenhamos que o VA é a referência o tempo todo? Claro. Então ele é quanto?
O VB. Quanto que VB está atrasado de VA? 120. Está atrasado, não está? Gente, está atrasado 120. Eu coloco A ao quadrado, eu coloco A adiantado 120 ou atrasado 240. A ao quadrado, atrasado 120. Está aqui, ó. Só que o camarada, esse cara, o Forte School lá, que já paguei aqui, falou, não, deixa eu complicar esse tempo um pouquinho. Foi e fez essa cagada aqui. Então colocou o quê? A ao quadrado. E o VC? Quanto que está atrasado de VA? Quanto? De VA? 240. Então é A, não é? A. Hoje, daqui a pouco vocês vão entender. Nós destrinchar ali a equação para fazer VA, VB, VC, vocês vão entender. Que bom. Aí aqui, ó, agora, vamos para a sequência negativa. Sequência negativa. O VC0 está em relação a VA0, está quanto? Qual o defasamento angular entre VC0 e VA0? Qual que é a sequência? 0. É. Qual é a sequência? A sequência 0. Quanto que ele está? Está defasado. Nada, né? Nada. Então é 1, não é isso? 1. Agora, o VC de sequência positiva, quanto que ele está em relação a VA1? Esse é o bebê. Desculpa. Oi, gente. Tá vendo? VB. Quanto que ele está? VB, o VB na sequência negativa. Não está 240? Então é A. O outro só pode ser o quê? Ao quadrado. Agora, para vocês ficarem malucos aí, vamos fazer a maconha aqui, ó. VA vai ser o quê? 1 VA0 mais 1 VA1 mais 1 VA2. Ok? Não foi o que a gente fez no início aqui do processo? Aí lá no início, nós fizemos isso aqui, olha. O que eu falei lá no início? VB é VB. Esses 4 pequenos é foda. Não foi isso aqui? Para me colocar tudo em função de VA, o que eu faço então? VB vai ser o quê? VA0 mais A ao quadrado VA1 mais A VA2. Por que, gente? Não precisa ficar calculando, tem hora que não vai precisar de você ficar calculando todos os termos. Se você souber o primeiro, você já sabe como é que é. Se são iguais em módulo, precisa calcular de novo? Em módulo? Já o módulo não é igual? Aí você tem que saber o que? A sequência. A sequência de fase. E VC? VC vai ser o que? VA0 mais A VA1 mais A ao quadrado VA2. Isso aqui, ó, é a matriz. Se eu colocar isso aqui bem simplificado, vai ficar o quê? VA, VB, VC. A matriz de A vezes VA1, VA2, VA, não, tem na VA1, VA0, VA1, VA2. Fechou. Só que tem momento que você está com as informações invertidas. Você tem, aqui ó, eu tenho as componentes de sequência, tenho a matriz de A, então eu quero achar VA, VB, VC. Só que em certo momento você tem o contrário, você tem VA, VB, VC, tem a matriz invertida de A, e você consegue achar os fatores de sequência. O que eu estou querendo dizer? Simplesmente eu vou inverter a lógica disso aqui. Tá? O que nós vamos fazer então? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Vou fazer o quê? VA0, VA1, VA2. Gente, isso aqui é só matemática, tá? Aqui não tem fundamentação teórica nenhuma isso aqui. Isso é só para a gente entender como é que funciona a bagunça aqui. É isso aqui.
Olha lá, ok? O que a gente fez ali? Ok. E aí o que vai ficar então? Eu quero agora inverter. Eu quero inverter A. Deixa eu apagar aqui, vou trazer para cá. Ó. Vou trazer para cá. Quero inverter A. Invertendo A, vai ficar o quê? VA0, VA1, VA2. Vai ficar 1/3 de 1 e 1. Aqui vai ficar agora invertido. Aqui, ó, onde estávamos aqui, ó, A ao quadrado, na transposta fica o quê? A. E aqui vai A ao quadrado. Onde eu tenho A, na transposta A ao quadrado, no outro termo. Então isso aqui foi só uma álgebra aqui. Professor, eu me perdi na álgebra aí. De onde é que vem esse texto? Porque quando você faz a transposta, todos os termos aqui, na hora que você inverte isso aqui, ó, você concorda que isso aqui é 1 com limite de 120 positivo? Na hora que você inverte toda essa matriz, toda ela vai ficar, todos esses números ficarem divididos por 1/3. Aí o que eu fiz? Eu tirei 1/3 para fora. Perfeito. Eu não, nem o livro. Ok? Porque isso aqui, o que é importante para vocês guardarem do conceito de componente simétrico? O conceito não, da matemática, porque o conceito, nós vamos falar muito de componente simétrico, conceito de componente simétrico. Mas a matemática da componente simétrica é o quê? É isso aqui. É aqui, ó. São essas duas equações matriciais, essa e essa. Em certo momento você vai ter os fasores originais, estão aqui. Aí você quer calcular os fasores simétricos, os componentes simétricos. Outro momento você tem os componentes simétricos e precisa calcular os fasores originais. Então é só matemática aqui, que eu fiz aqui. Não tem conceito nenhum ali. O conceito nós vamos desenvolver nas próximas aulas aí sobre, igual eu comentei com vocês aqui. Quando o sistema está equilibrado, só tem componente de sequência positiva. Quando eu tenho envolvimento com neutro ou terra, eu tenho obrigatoriamente sequência zero. Só nesse momento. Ok? Professor, então se você tiver as componentes simétricas de VA, por exemplo, você consegue achar a VA do VBC. Isso. Exatamente. Por causa dos defasamentos angulares aqui, Renan. E aí, gente, num sistema em delta, vai ter componente simétrica de sequência zero? Em delta? Não, tem que ter nunca. Então é o seguinte, se você está com se você está com um sistema e a carga ou o gerador é em delta e um cabo cai ao solo, não vai ter corrente de curto-circuito, não. Vai ter um afundamento de tensão só. Oi? Hã? Isso é sequência negativa? Sequência zero. Não, aí quando você tem um delta, tem uma... Aí o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio de tensão. Então você tem que ter uma relé de proteção de desequilíbrio de tensão. Aí esse desequilíbrio de tensão, ele reflete na sequência negativa? Aparece a sequência negativa. Toda vez que tem desequilíbrio, tem sequência negativa. Para ter sequência zero, tem que ter envolvimento do neutro. Ou do terra. Então quando ele está fechado em triângulo, não tem curto. O curto tem, vai matar um lá. Se encostar lá no cabo, vai matar lá, vai morrer lá. Mas o problema é que você não tem circulação de corrente para a terra. Porque olha o que acontece aqui, Não, é o fechamento. André. O nosso sistema, o sistema brasileiro de proteção, né, o feijão com arroz nosso de proteção é todo sobrecorrente, ok? Então, a geração do nosso sistema elétrico, ela é toda para estrela. Porque lá na geração você tem conexão para a Terra aqui. Quando você tem, então, uma falta, essa falta aqui, ó, cai no solo, essa fase aqui, você vai ter, o gerador vai alimentar a falta, ela vai voltar e vai fechar aqui, ok? Aí você tem corrente circulando pela Terra.
corrente que está circulando aqui é corrente de sequência zero. Aí, os relés antigos, o que eles faziam? Era relé eletromecânico. Tinha que ter 3 relés. E aí, os 3 relés fechavam a estrela. E a corrente que passava pelos 3 relés gerava qual? A corrente de nêutron. Aí tem um relé de nêutron na subestação para pegar a corrente de nêutron. Era uma corrente mesmo de nêutron. Hoje, na subestação tem o quê? Tem um relé lá, e esse relé ele pega a corrente que está de curto-circuito. Ah, tá, tem uma corrente aqui na fase C aqui, ó. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele destrinça essa corrente nas 3 componentes. Ele vai lá ver a IC0, IC1 e IC2. Ah, tem IC0? Tem. A corrente é para a Terra. O curto-circuito é para a Terra. Então, vai operar o quê? A unidade de nêutron da proteção.